Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos um assunto bastante interessante, polêmico, cheio de debates, que é exatamente a figura do Stalin. Fique aí até o final que você vai aprender muito com o vídeo de hoje. É praticamente impossível falar de Stalin e não citar uma polêmica ou se tornar esse assunto polêmico, porque ele em si é uma polêmica. Os debates, as discussões giram em torno da sua imagem, e muitos costumam associar sua imagem à ideologia socialista ou comunista. Muitos olham para o governo do Stalin e dizem que aquilo é o comunismo, que aquilo é o socialismo, e que aquilo ali faz mal a todos e a todas que querem seguir esse sistema, onde é um erro que a gente costuma ter ao abordar isso, ao falar disso, que Stalin é o comunismo, é o socialismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse sistema adotado por Stalin ficou conhecido como stalinismo, e isso não tem nada a ver com o que é o comunismo e o socialismo na teoria e na prática. Bom, devemos entender e compreender que regimes autoritários não é algo exclusivo de uma determinada área ou campo ou ideologia na política. Regimes autoritários estão presentes em todos os campos e ideologias da política. Ele pode ser de esquerda, como ele pode ser de direita. As pessoas geralmente cometem alguns equívocos, alguns erros históricos e de conceitos, querendo associar a figura de fulano de tal a uma área da esquerda ou direita. Por exemplo, alguém fez alguma coisa errada antigamente, no passado, as pessoas querem logo associar, não, fulano de tal era de esquerda, fulano de tal era de direita, porque ditadura é de esquerda, ditadura é de direita. Isso é um erro, porque regimes autoritários estão em todos os campos. Então, regimes autoritários não é algo exclusivo da esquerda, como também não é algo exclusivo da direita. Ele pode aparecer em determinado momento da história em um desses dois campos políticos, entenderam, né? Posso citar para vocês um exemplo de regime autoritário: a Alemanha nazista, de direita. Regime autoritário de direita, a Alemanha nazista. Um regime autoritário de esquerda, a União Soviética de Stalin. Então aí vocês estão vendo, né? Que não é algo exclusivo de uma ideologia. Não é algo exclusivo da esquerda, como também não é algo exclusivo da direita. Então entenderam, né? É o primeiro passo para entender um pouco essas questões de debates de ideologias políticas. Primeiramente, essas que são julgados com a parte negativa, né? Pronto, então vocês devem primeiramente desmitificar isso, tirar esse conceito que as pessoas colocam na nossa cabeça ao debater política. E é exatamente sobre isso que eu não quero debater no nosso vídeo de hoje, porque é uma discussão que já existe aí fora, e se a gente fosse debater isso ia durar muito tempo, enfim. Eu não quero aqui demonizá-lo, nem também torná-lo herói. Só quero apenas falar um pouco sobre como foi a sua chegada ao poder e como foi um pouco do seu governo na União Soviética. É isso o nosso conteúdo que está aí no livro de vocês, didático, e é isso que eu quero seguir. Eu falei um pouco disso, dos conteúdos, dos debates que existem aí, porque as pessoas gostam de estar conversando, de estar colocando conversa, de estar inventando histórias sem fontes e fazendo debates desnecessários. Então não é isso que eu quero no nosso vídeo de hoje. Então eu vou falar um pouco de Stalin. Com a morte de Lenin em 1924, a União Soviética vai passar por uma turbulência política, porque o Lenin ainda conseguia manter unido o Partido Comunista Soviético. Com a sua morte, a situação vai sair do controle e dois grupos irão brigar, irão bater, entrar em choque de ideias, porque um grupo defendia a consolidação da revolução apenas no território russo. Esse grupo era liderado pelo Stalin, ficou conhecido como os Aparakts. Pronto, essa galera defendia apenas a consolidação da revolução no território russo, no território soviético. Enquanto o outro grupo, que era liderado pelo Trotsky, agora acertei, Trotsky, eram os internacionalistas. Eles defendiam que
a União Soviética deveria manter o caráter revolucionário e também deveria incentivar e ajudar comunistas de outros países a tentarem uma revolução socialista. Estão entendendo, né? O grupo de Stalin, os Aparaktis, defendiam a consolidação do poder soviético, apenas na União Soviética, da consolidação da revolução na União Soviética. E os internacionalistas defendiam a implementação das revoluções socialistas e comunistas no mundo todo. Entenderam então, né? Então esses dois grupos vão entrar em choque e aí já sabem o desfecho, né? O Stalin já tinha um poder a mais que o Trotsky antes mesmo da morte do Lenin. Então ele vai chegar ao poder muito mais fácil que o Trotsky. Toda vez eu me engancho nesse nome. Trotró, vou chamar de Trotró, que fica mais fácil, né? Pronto, Trotró. Um apelido carinhoso aí. Não consegue chegar ao poder como o Stalin chegou. E o Stalin, em 1925, um ano após a morte do Lenin, já tem o controle total da União Soviética. Em 1927, o Trotsky vai fazer uma oposição dura a ele, né? Vai ser expulso do Partido Comunista e em 1929 vai ser exilado da União Soviética, vai embora para outro país, porque ninguém aguentava mais ele enchendo o saco do governo. E o governo também, você sabe, né? Começou a botar para fora as suas garras do autoritarismo. Em 1927, Stalin começa um plano no governo bastante interessante, que eram os planos quinquenais. Eram planos em 5 anos, onde todos os setores da indústria da União Soviética deveria ter uma produção mínima, bater uma produção mínima. Então, os setores industriais que não conseguiam chegar a essa produção mínima era penalizado pelo governo. Então, isso vai fazer com que a indústria na União Soviética, tivesse um crescimento absurdo. O país, em pouco tempo, ia se tornar uma grande potência industrial. Aí, como eu citei, vai ser um grande surto industrial. A população da cidade vai aumentar. Na época do Império Russo, para vocês terem ideia, era apenas 15% da população, a população urbana era apenas 15%. Com a Revolução Russa, né, com o plano do Stalin, a população da cidade a população urbana agora vai ser de 50%. Vamos ter um aumento na geração de energia, que era a produção do aço, eram apenas 4 milhões de toneladas por ano. Vai passar a ser agora 18 milhões de toneladas por ano. A produção do calçado vai aumentar, como eu falei, a produção de outros setores industriais vão aumentar exatamente por causa dos planos quinquenais, que estabeleciam uma meta mínima que cada setor da indústria deveria bater essa meta. Aí na área agrícola, no setor agrícola, ele vai adotar um plano das 2 fazendas, que era a Sovkhoze e a Kolkhoze. A Kolkhoze, traduzindo do russo, significa fazenda coletiva. Era mais ou menos assim. Na fazenda coletiva, a terra era do Estado e a produção era do fazendeiro. Ou seja, o governo dava uma terra para o fazendeiro e ele teria que produzir. Essa produção era do fazendeiro e não do Estado. Já na Sovkhoze, que significa, traduzindo do russo, significa fazenda estatal, já diz o nome. Era uma terra que era do Estado, o Estado dava ela para o fazendeiro tinha que produzir, e essa produção era totalmente do Estado. Ou seja, o Estado pegava a colheita e fazia o que bem queria, né, com essa produção, que geralmente era distribuída de forma igualitária para as demais populações, para a população no geral. Essas 2 fazendas, né, do plano agrícola do Stalin, a Kolkhoze e a Sovkhoze, eram exatamente para também faziam parte daquela meta dos planos, e essa produção também fez com que a economia, né, o processo da industrialização dos soviéticos se tornasse mais rápido e mais prático. Os kulaks, você lembra dos kulaks? Aqueles camponeses que já eram ricos e ficaram ricos também na União Soviética, passaram a ser perseguidos
pelo Stalin, porque segundo o Estado, né, o Stalin, eles eram uma ameaça para a revolução, porque eles estavam ganhando dinheiro exatamente acumulando capitais que era contra a ideologia da revolução. Então os kulaks passaram a serem perseguidos pelo Stalin. Aí começa exatamente Stalin a botar suas garras para fora. A perseguição aos kulaks fez com que o governo tomasse algumas medidas radicais em perseguir camponeses, sem ao menos procurar saber se era um pequeno camponês ou um grande camponês, e várias pessoas foram prejudicadas, perseguidas, exatamente pela perseguição aos kulaks, que eram os camponeses mais ricos. Pequenos camponeses foram perseguidos, médios camponeses, e essa galera aí resolveu virar as costas para o governo e começou a fazer algumas coisas em resposta às atitudes hostis do Stalin. Começaram a matar rebanhos, a tocar fogo em colheitas, a deixar colheitas apodrecerem, a roubar outras coisas, acabar com colheitas de outras pessoas. Então fez com que várias pessoas passassem fome na Rússia. Na Rússia não, na União Soviética. E é por isso que as pessoas costumam dizer: matou bilhões, Stalin matou milhões, Stalin matou não sei quantos. Pronto, porque foram medidas em contra-respostas, uma resposta, né, que o povo teve para dar ao Stalin. Porque, a gente tem que lembrar que a Rússia estava passando por uma crise terrível. E apesar de estar se tornando uma potência industrial, ainda estava passando por uma crise interna. Então, com a destruição das colheitas, de rebanhos, do gado, de várias coisas, vai aumentar mais ainda a crise. Então, várias pessoas irão morrer de fome, de fato. E também vai ser no mesmo período que a Rússia vai se tornar uma grande potência industrial. E exatamente na década de 30 é quando começam as perseguições políticas, exatamente do Stalin com aliados. Segundo algumas fontes, na década de 30 que ele começa a perseguir pessoas que eram exatamente da época da Revolução, que lutaram, pegaram nas armas, pessoas que eram amigas dele. E tem alguns assassinatos que colocam nas costas de Stalin. E é isso que faz com que as pessoas enxerguem o comunismo e o socialismo como algo negativo, porque pegam a figura de Stalin e o tornam como uma ideologia negativa, uma ideologia que não ajuda o pessoal, que o povo vai morrer de fome. Foi exatamente por causa dessas coisas que aconteceram no governo de Stalin que as pessoas costumam falar que é o comunismo, que é o socialismo, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nesse período também vai surgir os gulags, que eram os campos de trabalho forçado. Exatamente, as pessoas eram forçadas a trabalhar nesse campo, que eram exatamente os presos políticos, as pessoas que iam contra ao governo do Stalin, as pessoas que eram perseguidos, eles eram forçados a trabalhar nesses campos, os gulags, parecido com o nome kulaks, né, mas era gulags. Eles eram forçados a trabalhar e a produzir para o governo do Stalin. Então, foi exatamente por causa disso que as pessoas gostam de associar o comunismo à imagem do Stalin. Então, stalinismo não é sinônimo de socialismo. Stalinismo foi um período autoritário que houve na União Soviética, um período autoritário, ditatorial, que não pode ser sinônimo de socialismo. O socialismo não tem nada a ver com o que foi o stalinismo. Então espero que vocês tenham gostado. Leiam um pouquinho o nosso livro e eu vou deixar alguns links aí na descrição que vai ajudar vocês na compreensão desse assunto. Espero que vocês tenham gostado e até mais.